Faz do Nordeste uma tábua de pirulito. Compra máquinas e fura porque a água está no chão e salva o nosso povo. Eu olhei na internet agora há pouco e vi milhões de caixas d'água de plástico amolecendo pelo sol em Vila Maria. Que covardia que fizeram com os nossos nordestinos, deixando-os lá e eles aqui sem poder armazenar água. Era só isso que eu queria te pedir, mas queria te dizer: recebe desta multidão que aqui está, futura presidente. Você, garoto, que me disse que veio de mecânica, como eu, ao lado do meu pai, no sertão do Carlos, pois eu queria pedir a vocês: façam por este país o que nós estamos precisando, porque aqui, Marina, está um homem sertanejo vindo lá do sertão. Não fui você, fui mecânico, e hoje saio cantando pelo país afora, mas quero lhe pedir, e aqui linda futura presidente, eu queria pedir a você: nós temos em você o nosso último fim de esperança pelo país que a gente precisa. Seja feliz quando o cansaço de bater as pernas ou seu rosto fraquejar. Olhe para o alto e diga a ele: ainda tenho que caminhar, porque o povo agora sabe em quem votar. Vai caminhar! Eu queria! Quem tiver com a Marina, levante os dois dedos! Vamos embora, Timaya! Bom dia, Sobral. Bom dia, amigos, amigas. Essa juventude bonita, de corpo, de alma, de coração. Eu estou nessa parte de alma e de coração. Quero cumprimentar a nossa governadora, Eliana Novaes, a nossa senadora. Quero cumprimentar nosso vice, meu querido amigo Beto Albuquerque, a Giovana, essa jovem que está se colocando ao Senado, uma professora, uma educadora, que merece o voto para mudar o Senado. Eu quero dizer a todos vocês que nos acolhem aqui, os nossos vereadores, deputados, candidatos a deputados federais, deputados estaduais. Quero agradecer o Tomás, que mesmo sendo de outro partido, veio aqui trazer a sua saudação respeitosa. Quero agradecer aos que enfrentaram as dificuldades para chegar até aqui. Eu geralmente, quando me vejo em situações difíceis, as pessoas me perguntam: senadora, a senhora está otimista ou pessimista? E eu digo nem uma coisa nem outra. Aí eles dizem: está em cima do muro. Eu digo: não, o muro já tem dono. Eu sou mesmo persistente. E o povo que vem aqui é porque persistiu. Muito obrigada. Hoje, como disse Beto, faz um mês que nós perdemos o Eduardo. Ele tinha se comprometido que viria aqui em Sobral. E nós fizemos questão de manter esse compromisso. E quis Deus, de alguma forma, fosse no dia do aniversário da sua morte. Ainda há pouco, na entrevista coletiva, eu quero inclusive agradecer aos amigos da imprensa. Nós dissemos que nesse dia nós queríamos fazer um pacto pela paz, também na política, em homenagem à memória do Eduardo. E os amigos da imprensa respeitaram isso. Não ficaram fazendo
aquelas perguntas cheias de hipocrisia que às vezes são feitas porque o povo quer saber e eles têm a obrigação de fazer. Mas por que nós fizemos um apelo para, em vez de ficar apenas na política de um cutuca de lá e outro cutuca de cá, falar das propostas? Porque o Eduardo, ele só teve os seus valores, os seus atributos reconhecidos depois que morreu. E por incrível que pareça, depois de morto, todo mundo descobriu que ele era competente, que ele era uma pessoa boa e que ele era uma grande liderança política para o Brasil e que era uma perda irreparável. Mas por que a gente faz isso só depois que a pessoa morre? Por que não é possível fazer o que eu estou fazendo, dizendo que existem pessoas boas em todos os partidos? Do mesmo jeito que existem pessoas erradas em todos os lugares. Mas eu prefiro dar ênfase aos bons. E olha que eu tenho sido criticada por isso. A Marina está dizendo que quer governar com os melhores dos partidos, é porque ela quer acabar com os partidos. Meus irmãos, tem alguém que diz que vai governar um estado, um município, um país, dizendo para o povo que quer os piores dos partidos? Isso é que é acabar com os partidos. Porque se continuarmos governando com os piores dos partidos, que pegam um pedaço da Petrobras para destruir a Petrobras, que entra nos bancos públicos, não para fazer o crédito, para a habitação, para o agricultor, para o empreendedor, mas para fazer o que não deve, utilizar indevidamente. Se o Brasil continuar governando com os piores, nós vamos acabar com o Brasil. Então eu quero reiterar o que eu tenho dito. Pessoas boas existem em todos os lugares. Nos movimentos sociais, dentro das universidades, dentro do movimento empresarial, dos movimentos dos trabalhadores, no meio dos agricultores, dos empresários, dentro do funcionalismo público, que rala muitas vezes estudando para poder passar num concurso público. Depois fica numa situação difícil, porque não é respeitado, não é reconhecido. Esses meninos estudam. Eu tenho uma filha que estudou e passou no concurso público. Eu sei o quanto vocês se dedicam para poder conseguir isso. Só que muitas vezes, quando chegam lá, sabe o que é que os piores dos partidos fazem? Que eles querem que eu diga que vou governar com eles? Eles ficam usando o serviço público em benefício de si mesmo, e esses jovens inteligentes, competentes, subordinados a um chefete que não sabe nem o lugar aonde ele deve sentar na repartição, porque muitas vezes não aparece no trabalho. Vamos governar sim com os melhores. E nesse dia de entrega, eu quero falar das nossas propostas. Nós apresentamos um plano de governo. Apresentamos um plano de governo e fizemos questão de dizer que vamos ganhar a eleição fazendo debate, não é um embate. Sabe por quê? Porque o PT e o PSDB se acostumaram a ganhar a eleição fazendo um embate. É a guerra do azul contra o vermelho. Mas depois que ganham, você não sabe com o que eles se comprometeram. É por isso que nós apresentamos no programa e estamos assumindo o compromisso. Os 10% do PIB para a educação. Nós queremos começar universalizando em 4 anos, no Brasil inteiro, educação de tempo integral, para que o filho do pobre tenha uma escola tão boa quanto o filho do rico.
pessoa. Eu fui analfabeta até os 16 anos. Fiz o Mobral, supletivo de primeiro e segundo grau. Sou formada em História, professora de História, com 2 especializações. Uma em Psicopedagogia pela Universidade Católica de Brasília. A outra em Teoria Psicanalítica pela Universidade de Brasília. E com muito orgulho sou professora. Mas eu sei o que a educação faz na vida de uma pessoa. Olha o que aconteceu comigo aos 16 anos. Saí lá do meio da mata do Seringal Alberto. Fui a primeira vez numa sala de aula, onde tinha que responder uma chamada. A professora tinha uma folha de papel. E o nome, a pagela, como a gente chamava, era uma lista. E ela, para não virar a página seguinte, porque eu entrei em setembro, em outubro de 75 nessa escola. E ela botou meu nome no primeiro, lá em cima, e chamou Maria Osmarina da Silva. E eu me levantei do último banco que eu tinha me sentado. Fui até a mesa da professora. E ela me perguntou: o que você está fazendo aqui, menina? Quando a gente chama, a gente responde presente. A gente não vem na mesa do professor, não. Você é atestada. E aquela sala que tinha 46 alunos, 45 riram de mim. Eu fiquei muito envergonhada. Voltei para minha cadeira, baixei a cabeça, porque inclusive a minha roupa, o meu vestidinho de chita, a minha sandália havaiana, o meu cabelinho encaracolado, me dava a imagem da menina do seringal. E os seringueiros, junto com os índios, eram os excluídos entre os excluídos. Muita gente, quando ia fazer a sua certidão de nascimento, os índios diziam que eram peruanos, para não dizer que eram índios por causa do preconceito. E os seringueiros diziam que eram colonos, com vergonha de dizer que eram seringueiros. A gente tinha a mão enegrecida da fumaça para poder defumaçar o látex. E muita gente escondia a mão no bolso para que não visse que era seringueiro. Eu, quando fui tirar a minha primeira certidão de nascimento, ela dizia: onde você nasceu? Eu dizia: no Seringal Bagaço, colocação Breu Velho. E ela dizia: minha filha, não ponha isso no seu registro, porque é feio dizer que é do Seringal. E eu dizia: colocação Breu Velho, Seringal Bagaço. E o meu primeiro registro era assim, foi assim que ficou. E depois mudou, porque até mudou o município, hoje não é mais. Foram criados vários municípios. Esse lugar hoje era Rio Branco, agora acho que é Plástico de Castro, depois que foi modificado. Mas eu quero dizer para vocês que quem teve experiências como essa não vai acabar com o Bolsa Família, não vai acabar com o Pronatec, não vai acabar com o ProUni, não vai acabar com a Minha Casa Minha Vida. Isso é um compromisso que está no sangue, está escrito na carne. E as pessoas sabem disso. Nesse dia de trégua, nós vamos fazer educação de tempo integral.